Oi, gente! Hoje vamos falar sobre padrões de instabilidade nuclear. Mas antes de explicar, vamos lembrar alguns tópicos. E um deles é o que são os prótons e os nêutrons. Os prótons possuem cargas positivas e os nêutrons não possuem cargas. E eles juntos formam o núcleo atômico. Ah, Isótopos são elementos de mesmo número de prótons. Isóbaro, mesmo número de massa. Isótono, mesmo número de elétrons. E isso se dá pela fórmula A é igual a Z mais N, que comparado pode ser utilizado em elementos para descobrir, comparado a outros, se eles são isótopos, isóbaros ou isótonos. O núcleo ocupa uma porção muito pequena do volume total do átomo, mas contém grande parte da massa porque os prótons e os nêutrons estão no núcleo. A estabilidade de qualquer núcleo é determinada pela diferença entre a repulsão coulombica e a atração de curto alcance. Se a repulsão se sobrepõe à atração, o núcleo se desintegra, emitindo partículas ou radiação. Se prevalecer as forças atrativas, o núcleo é estável. O fator principal que determina se um núcleo é estável é a razão de nêutrons e prótons, que se dá pela fórmula N sobre P. Para átomos estáveis de elementos de números atômico baixo, o valor de N sobre P é próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, mais estável. À medida que o número atômico cresce, as razões entre Np dos núcleos estáveis tornam-se maiores que 1. Este desvio para números atômicos maiores vem do fator de ser necessário um maior número de N para atrair a intensa repulsão entre os prótons e estabilizar o núcleo. Tem algumas regras de revisão, há algumas regras de previsão de estabilidade nuclear, que são três. A primeira é os núcleos que apresentem 2, 8, 20, 50, 82 ou 126 prótons ou nêutrons, em geral, são mais estáveis do que os núcleos que não apresentam estes números. Exemplo: há 10 isótopos estáveis de estanho, com o número atômico 50, e apenas 2 isótopos estáveis de antimônio, com o número atômico 51. Os números 2, 8, 20, 50, 82 ou 126 são chamados de números mágicos. O significado destes números para estabilidade nuclear é semelhante aos dos números de elétrons associados com os gases nobres, que são muito estáveis e apresentam 2, 10, 18, 36, 56, 54 e 86 elétrons. E o segundo é os núcleos com um número par de elétrons e de nêutrons em gerais são mais estáveis do que os ímpares, assim como apresenta na tabela. E o terceiro é que todos os isótopos dos elementos com um número atômico superior a 83 são radioativos. Exemplos: todos os isótopos do tecnécio e o bromécio são radioativos. Nessa tabela, vemos a relação do número de nêutrons em função ao número de prótons em vários isótopos. Os núcleos estáveis situam-se em uma área do gráfico conhecida como faixa de estabilidade, como podemos ver no gráfico. E a maior parte dos núcleos radioativos ficam fora desta faixa, tanto para cima quanto para baixo.
Oi, galera! Agora vamos falar sobre transmutação nuclear. O campo da química nuclear seria um tanto restrito se seu estudo fosse limitado aos elementos radioativos naturais. Uma experiência realizada por Rutherford em 1919, contudo, sugeriu a possibilidade de produzir radioatividade artificialmente, quando ele bombardeou uma amostra de nitrogênio com partículas alfas. Ocorreu a seguinte reação. Essa que vocês estão vendo aí, e essa é a foto do Rutherford. Foi produzido um isótopo de oxigênio 17 com a emissão de um próton. Esta reação demonstrou pela primeira vez a possibilidade de converter um elemento em outro pelo processo de transmutação nuclear. A transmutação nuclear difere do decaimento radioativo porque ela é realizada pela colisão de duas partículas. Embora os elementos leves em geral não sejam radioativos, eles podem se tornar radioativos ao bombardear o seu núcleo com as partículas apropriadas. Como já vimos, o isótopo radioativo carbono 14 pode ser, pode ser preparado bombardeando o nitrogênio 14 com nêutrons. O trítio é preparado de acordo com o seguinte bombardeamento: que é 6 lítio 3 mais N10, que resulta em 3 hidrogênios 1 mais 4 alfa 2. Agora vamos falar sobre acelerador de partículas. Muitos isótopos sintéticos são preparados usando nêutrons como projéteis.
Essa abordagem muitos isótopos sintéticos são preparados usando nêutrons como projéteis. Esta abordagem é particularmente conveniente porque os nêutrons não transportam carga elétrica e, portanto, não são repelidos pelos alvos, os núcleos. Ao contrário, quando os projéteis são partículas com carga positiva, por exemplo, prótons ou partículas alfa, eles têm de ter energia cinética consideráveis para ultrapassar a repulsão eletrostática entre eles próprios e os núcleos alvos, a síntese do fósforo a partir do alumínio. Um acelerador de partícula usa campos elétricos e magnéticos para aumentar a energia cinética de espécies carregadas de modo que a reação ocorra. Em placas especialmente construídas para as partículas se acelerarem ao longo de uma trajetória em espiral. Quando elas têm a energia necessária para iniciar a reação nuclear desejada, elas são guiadas para fora do acelerador para uma colisão com a substância alvo. Têm sido desenvolvidos vários desenhos para aceleradores de partículas, localizado a cerca de 90 metros de profundidade ao longo da fronteira entre a França e a Suíça. O acelerador do mundo, o Grande Colisor de Hadrons, mostrado na página 864, foi construído dentro de um túnel circular com cerca de 27 km de perímetro. Hoje é possível acelerar partículas em uma velocidade perto da velocidade da luz. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, é possível uma partícula mover-se à velocidade da luz. A única exceção é o fóton, que tem uma massa em repouso zero. As partículas extremamente energéticas produzidas nos aceleradores são usadas pelos físicos para arrebentar núcleos atômicos em fragmentos. O estudo dos detritos de tais desintegrações fornece informações importantes sobre a estrutura nuclear e a força de ligação. Elementos transurânicos. Os aceleradores de partículas possibilitaram sintetizar os chamados elementos transurânicos, os elementos de número atômico superior a 92. Foi preparado em 1940. Desde então, já foram preparados 25 outros elementos transurânicos. Todos os isótopos destes elementos são radioativos. Apresenta o elemento transurânico Z é igual a 112 as reações pelas quais elas se transformaram. A ilha de estabilidade. A última síntese de elemento 117 em 2010 colocou a tabela periódica em 118 elementos já criados. Os cientistas nucleares
acredita que alguns elementos mais pesados podem ocupar uma ilha de estabilidade, na qual os átomos têm tempos de meia-vida com uma duração mais longa, por analogia com a estrutura eletrônica dos átomos. O núcleo atômico pode ser idealizado como camadas concêntricas de prótons e de nêutrons.